Olá, eu sou o Alex e o objetivo dessa videoaula hoje é como calcular preço de venda. Você sabe calcular o preço de venda? Então eu vou ensinar vocês três formas de calcular o preço de venda. Nesse primeiro vídeo, a gente vai estar falando sobre o custo de operação com lucro líquido, que é o que a gente tem dentro do nosso software. Eu tenho as três opções dentro do meu software, certo? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai visualizar o custo de operação com lucro líquido, certo? Então vamos lá. Para deixar um pouco mais simples o nosso entendimento, então eu criei uma planilha, certo? Onde a gente vai definir quais são os nossos custos operacionais da nossa empresa. Você sabe qual é o custo operacional da sua empresa? Se você não sabe, acompanhe agora aqui a nossa aula que você vai aprender a calcular o custo operacional da sua empresa, certo? Então, são duas variantes que a gente tem que verificar para o nosso cálculo, certo? Então, eu preciso definir quais são os custos fixos da minha empresa. Eu preciso ter isso listado, ou no Excel, ou num caderno, ou dentro do software, certo? A gente tem o nosso software de gestão, onde a gente faz esses lançamentos e a gente tem essas informações de forma mais simples, certo? Então vamos lá para a nossa videoaula. Tá, então primeiramente a gente define nossos custos fixos, certo? Então água, luz, internet, salário, prolabore, vocês vão listar todas essas informações, certo? Custos variáveis, esses custos variáveis, como o nome já diz, é variável, então a cada mês ele vai variar, pode ser que um mês eu tenha propaganda, outro mês não tenho, comissão de venda, manutenção e reparo de equipamentos, e a gente precisa ter essas informações, por quê? Para a gente chegar no nosso custo operacional da nossa empresa, a gente precisa de uma média dos últimos 3 meses, tanto dos nossos custos fixos e variáveis, quanto do faturamento mensal. Então, com a nossa planilha em mãos, eu fiz uma simulação de uma empresa média, ok? Tá, então vamos supor que essa empresa, ela faturou no mês de novembro 50 mil, no mês de dezembro 55 e no mês de janeiro 48. E a gente chegou numa média de 51 mil. Como que eu calculo esta média? Eu somo os 3 meses e divido por 3. Média simples, ok? Cheguei no valor de 51 mil. O custo fixo e variável, a mesma coisa. Eu vou verificar os últimos 3 meses, certo? E depois vou somar os custos que eu tive em novembro, dezembro e janeiro e vou dividir por 3. E a gente chegou no valor de 19.580. Então, eu faturei uma média de 51 mil, mas os meus custos operacionais para me manter a minha empresa foram de 19.580, certo? Como que eu sei qual que é a porcentagem que corresponde a esses 19 mil? Eu pego os 19 mil, divido por 51 mil, certo? Que é a nossa fórmula, e multiplico por 100. E eu vou chegar à seguinte informação: 38,39%. 19.580 corresponde a 38% de 51 mil. Então, eu sei que eu preciso de 19.580 todos os meses para mim pagar o custo operacional da minha empresa. A minha empresa, para ela sobreviver, ela precisa todos os meses de 19.580, certo? A partir dessa informação e desta porcentagem, a gente já tem a primeira base para a gente calcular o nosso preço, que é o custo operacional da empresa. Qual que é a porcentagem que corresponde a todos os nossos custos sobre o valor de venda desse produto? O nosso segundo passo é definir qual é o custo, quais são os custos sobre a venda, certo? Quais são as porcentagens de custos sobre a venda, que é o nosso segundo passo. O primeiro passo a gente já calculou o nosso custo operacional e o segundo passo é o custo sobre a venda. Então a gente vai pegar a média, a mesma coisa, dos últimos 3 meses. Média de taxa de cartão, imposto sobre a venda. Então esses impostos são todos já em porcentagem, e aí começa lá em 4% e chega até 10, 12%, dependendo do tamanho da sua empresa, certo? E a comissão de venda de produto. Eu tenho N vendedores, e qual que é a média que eu pago para esses N vendedores, certo? Tudo isso aqui em porcentagem. Então, ok. Então, eu vou somar, certo? Vou somar essa informação e eu vou chegar no meu segundo fator de cálculo. Então, eu já tenho 38,39% de custo operacional
e 9,20% de custo sobre a venda. Agora, o nosso terceiro passo é definir qual margem de lucro quer ganhar sobre a venda, sobre o produto, certo? Sobre o produto após a venda. Então, ok. Então, nesse terceiro passo, a gente define, olha, Alex, eu quero ganhar 15% líquido. Vou pagar todos os meus impostos, vou pagar meu custo operacional e quero ganhar 15%. Ah, não, quero ganhar 20%. Ok. Então, a partir desses três passos, a gente já pode montar a nossa fórmula dentro do nosso sistema. Então, vamos abrir o nosso sistema, certo? Então, vamos abrir lá o Sparta ERP. A gente vai em cadastros gerais, formação de preço, despesas operacionais, certo? Então, dentro do nosso custo operacional, eu entro, vou fazer os lançamentos de custos operacionais. Então, definindo que eu cheguei no meu custo operacional de 38,39%, então eu venho, faço a alteração e coloco 38,39%. E onde que eu vou aplicar essa informação? Eu vou aplicar sobre o meu custo de reposição, certo? Então, eu vou comprar o produto por um determinado valor e para me repor ele pagando os impostos, pagando o meu custo operacional de 38,39%, certo? Pronto, agora a gente vai para o segundo passo. A gente vai para o custo operacional sobre a venda, certo? Aonde que está esse custo operacional sobre a venda? No nosso segundo passo, que é taxa de cartão, impostos e comissão sobre venda, certo? Então, ok, já fiz um pré-lançamento, pronto. Agora a gente precisa definir as nossas despesas, a nossa margem de lucro. Então, na margem de lucro, da mesma forma, coloquei 20% e ele vai ser sobre o custo final do produto. Então, ele vai calcular todo o preço de custo, vai chegar num custo final, pagando os impostos sobre a venda, e vai adicionar a margem de 20%. Correto? Então, já fizemos a nossa fórmula dentro do nosso sistema. Agora, vamos aplicar em cima de um produto? Até o momento vocês entenderam como é que a gente calcula? Então, recapitulando, a gente vai, primeiramente, verificar o nosso custo operacional, certo? Nosso custo operacional, ele entra custos fixos e custos variáveis. A gente faz uma média dos últimos 3 meses, certo? Tanto do custo do faturamento quanto da média de custos, divide custo por média de vendas, vezes 100, e a gente chega na porcentagem de custo operacional. Segundo passo, a gente vai verificar os nossos custos sobre a venda e vai chegar numa porcentagem. E o terceiro passo, a gente define quanto que a gente quer ganhar em cima desse produto, certo? Então, já temos a nossa fórmula. Então, a gente vai lá fazer o lançamento de uma compra, certo? Em cima da nossa compra, a gente vai vir e vai clicar em informação de preço. Então, eu tenho as três possibilidades. Hoje, a gente está trabalhando em cima desse aqui. Nos outros vídeos, a gente vai trabalhar sobre markup divisor, preço sobre markup bruto e sobre operação. Ok. Então, cliquei. Então, o que ele me traz aqui? O que o meu software já traz para você? Ele vai trazer as informações do produto, o custo que eu paguei R$ 15, certo? Custo sobre a nota. Se tiver algum frete a mais, a gente adiciona. Então, a gente vai lá passo a passo, certo? Então, nosso primeiro passo, o custo da nota. Teve frete? Não teve frete. Então, o custo na operação 3 ainda é R$ 15. Então, agora aqui começa a aplicar a fórmula. Custo operacional de 38,39%. Então, é R$ 15, adiciono 38,39 e ele me diz que eu tenho que adicionar mais 5,76. E ele me chega a um custo de reposição base de R$ 20. Em cima do custo de reposição base, eu tenho que adicionar o meu custo sobre a venda, de 9,20%. Certo? Então, mais 2,70. E eu chego no meu custo final de 23,46, que é onde o sistema ele vai fazer o seguinte, vai falar assim, ó, eu preciso vender esse produto a 23,46 para que eu possa pagar 9,20% de imposto e, em cima do resultado que sobrou, dos R$ 20, eu possa pagar o meu custo operacional de 38,39 e aí eu possa pagar o valor do produto. Então, até que no meu custo final, eu não tive lucro nenhum, eu só paguei imposto e paguei custo operacional. A partir de agora, na operação 8,
o sistema ele vai adicionar os 20% de margem de lucro líquido. Então, eu chego no meu preço sugerido pela operação de R$ 29,34. Então, eu comprei o meu produto por 15, vou vender por R$ 29,34, eu vou pagar os meus impostos, eu vou pagar o meu custo operacional e ainda vou ter uma margem de lucro de 20%. Ah, ficou muito alto? Posso vir aqui em líquido e ele vai recalcular para você essa informação. Ah, não, só adicionei 10%, certo? Ah, não, posso adicionar um pouquinho a margem. Beleza. Ah, não, Alex, eu quero arredondar o preço para 32. Beleza, para 32, e aí ele mesmo já fez a margem para você. Ok? Então é isso. É, qualquer dúvida, eu estou à disposição para a gente montar essa formação de preço dentro da sua empresa. Ok? E até mais. Obrigado e até mais.